Olá, amigos que nos acompanham pelo YouTube, né, via Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião de sexta-feira à noite. Gostaríamos de lembrar a vocês que essa reunião acontece de forma presencial na nossa casa e que a casa abre às sextas-feiras a partir das 18h30. Essa é uma reunião gravada. E as reuniões públicas acontecem também às quintas-feiras, às 14h30 e nos domingos, a partir das 9 horas. Mais informações você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, né, no nosso jornal informativo Ceareiro de Miguel. Bom, nós estamos aqui hoje com o nosso querido amigo Edifaldo, que é um trabalhador aqui da casa, é muito querido, e ele vem nos trazer, vai nos brindar hoje com o tema calma, algo que todos nós estamos precisando refletir, não é mesmo? Calma é sempre um bom assunto, né? Não só doutrinariamente falando, mas na vida de relação de todos nós, porque quem de nós não precisa disso? Mas antes da gente começar a preleção do Evangelho de hoje, a nossa querida amiga Kátia vai fazer uma página de abertura. Kátia, por favor. Boa noite a todos. Do livro A Vida Conta, Maria Dolores, Razões da Vida. Indagas muitas vezes, alma querida e boa, meu Deus, por que essa dor que me atormenta ao ser? E segue trilha fora, em prantos oculto, de sonho encarcerado a lutar e a sofrer. Alinhas outro clima, outro lar e outros rumos. Entretanto, o dever te algema o coração dorido, ao campo de trabalho que o abraçaste, atendendo na terra a divino sentido. Antes de renascer, os seres responsáveis notam as próprias dívidas, quais são, e suplicam a Deus, lhes conceda no mundo o caminho que os leve à redenção. Não recalcitre, pois, contra os próprios encargos que te parecem fardos de problema, encontras-te no encalço da conquista de bênçãos imortais e alegria suprema. A lágrima que veste padecendo longas tribulações, entre lutas e crises, é um remédio da vida em nossos olhos, que nos faculte ver os irmãos infelizes. O abandono dos seres que mais amas, criando-te a aflição, em que choras e anseia, é um curso de lições em que aprendemos quanto custa na estrada das angústias alheias. Familiares que te contrariam, trazem-nos à lembrança os gestos rudes com que outrora ferimos entes caros no fel de nossas próprias atitudes. Afeições de outras eras que descubras, querendo-lhe debalde, a presença e a união. É instrumento de amor que te inspira a renúncia para o trabalho da sublimação. A experiência humana é breve aprendizado, e essa tribulação que te fere e domina é recurso dos céus em nosso amparo, zelo, defesa e luz da bondade divina. Sofre sem reclamar a prova que te coube, mesmo que a dor te espanque, atingindo apogeus, e um dia exclamarás antes os sois de outra vida. Bendita seja a terra. Obrigada, meu Deus. Graças a Deus. E assim, com Maria Dolores, a gente reflete, né, na necessidade de bendizermos o caminho que temos ao nosso redor, nessa existência. Que possamos, então, nesse momento, nos unir em prece, agradecendo ao nosso Pai querido a possibilidade da vida,
a bênção da reencarnação. Que apesar dos problemas e das dificuldades, possamos juntos vibrar em esperança. E vibrando esperança, Senhor, e possamos nos irmanar todos em prol desse mesmo ideal, buscando a sintonia dos nossos mentores espirituais, daqueles que torcem e vibram por nós de mais além. Que nós possamos, Senhor, temos chegado até aqui, ser gratos por tudo quanto temos recebido. E se por acaso, Senhor, tenhamos aberto essas portas da casa espírita por motivos de dor, que possamos sentir os bálsamos suavizantes, que diminuem nossas angústias, que nos pacificam o coração e que nos trazem mais esperança. Te rogamos, Mestre querido, que possamos juntos vibrar sempre no bem e na transformação de nós mesmos. Que possamos também, Senhor, agradecer aos trabalhadores que aqui se colocam na espiritualidade para nos auxiliar, para auxiliar aos médiuns que vieram atuar no passe, para auxiliar o nosso palestrante dessa noite, nosso irmão Edivaldo, e a cada um de nós aqui presentes, que possamos sentir esse abraço amoroso e agradecer a Deus pela oportunidade de nos reencontrarmos como irmãos que somos. E que possamos assim, Senhor, iniciar a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Uma boa noite a todos vocês. Agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, a espiritualidade amiga de nossa casa. Agradecendo os dirigentes espirituais e os dirigentes encarnados pela oportunidade, de estarmos aqui à frente, de mais uns momentos, de reflexões. E sempre digo que a sorte da gente, quando a gente é escalado para fazer estudo, é que nós estudamos previamente. Até na confecção dos slides, a gente, na procura de fontes, nos é dado estudarmos e fazermos reflexões sobre as nossas próprias vidas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de calma. A nossa irmã previamente já falou que é uma coisa que nós precisamos ter, precisamos adquirir, necessitamos exercitar. Mas vejamos, estamos vivendo um momento assim de muito burburinho, Eu vou até minimizar a coisa mais para as nossas questões aqui de uma cidade grande. Nem vou falar do estado, da cidade do Rio de Janeiro, uma cidade grande, uma metrópole, uma metrópole, visto que ao redor dessa capital aqui, há cidades importantíssimas em que a vida é agitada. Isso nós só fazendo apreciação à vida material nossa. Então é um corre-corre tremendo que a gente encontra. A gente acaba se pegando na situação e até conversando com os amigos ou com as pessoas, os interlocutores, que a gente não tem tempo, que a gente vive na correria. Não é, Regina? E é bom hoje também estarmos aqui. Estou revendo muitos rostos conhecidos que há muitas sextas-feiras eu não vejo, por estar em outros dias nesta casa, em outros horários. Então, a gente alega muito não ter tempo. E baseado nessa vida nossa aqui, desta cidade, a gente fala assim, vamos marcar, não é? E a gente nunca tem tempo. A gente fala, vamos marcar, e a gente não marca nada. Por que essa agitação? Por que esse corre-corre todo? O pessoal não fala nem mais corre-corre, fala corre.
né? Vocês veem assim, o pessoal já fala, corre. Eu sempre converso em casa que o nosso país é tão envolto em corruptelas. A gente cada vez mais vai corrompendo a nossa linguagem, né? E aí a gente se vê assim, diminuindo as palavras, os termos, mas todo mundo se entende. E calma, já dá para a gente respirar fundo e pensar, preciso de calma? Vamos conversar um pouquinho então sobre isso, né, gente? A gente começa lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vou dizer para vocês, eu só tenho pego estudo que fala de bem-aventurança, né? A bem-aventurança é uma coisa importante, é a felicidade. Felizes os aflitos. Aflição é coisa boa? A princípio, a aflição não é, né? A gente vai dizer, mas bem-aventurados os aflitos, felizes os que são aflitos. Mas a gente vai destrinchar e vai entender bem isso aí. Está lá no subtítulo Motivos de Resignação. Já ouvimos falar nessa palavra, né? Resignação. Resignação é uma coisa boa? E no número 13 a gente encontra assim: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Então é conosco. Diante das coisas que nos acontecem, nós podemos suavizar ou aumentar essas dores. Porque acontece muita coisa, não é, gente? Acontece muita coisa através do nosso influxo, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes impensadas, mas ocorre muita coisa que a gente, às vezes, no corre, diz que caiu de paraquedas nas nossas vidas, não é? Mas se caiu ou não de paraquedas nas nossas vidas, o nosso entendimento e a forma como a gente encara é que vai decidir se nós vamos arrastar correntes ou não. Continua sendo com quem? Conosco. Então, tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. É conosco. A dor é inerente a este planeta em que nós habitamos no momento. Mas por que a gente tem que vivenciar dores? Por causa da nossa condição. A nossa condição de estudantes através dos milênios. Somos espíritos. Quantas e quantas existências nós já tivemos, estamos tendo esta, e quantas mais teremos? Estudantes que somos, nem sempre tiramos a nota máxima nas provas que nos surgem. Não é verdade? A gente, às vezes, como os pais da gente diziam, passou de ano raspando. A gente, às vezes, passa raspando, ou às vezes se revolta e quer largar tudo. Então vai depender de nós se isso vai durar ou não. As dores, elas trazem sofrimento, com certeza. Atos impensados, palavras que saem de nossas bocas e que mal a gente acaba de proferi-las, a gente se arrepende. Não é? Quanto arrependimento a gente carrega. Mas também quanta coisa boa sai de dentro de nós. Precisamos pensar sobre isso, pesar, não é? Então, da forma como nós encaramos, isso vai perdurar ou não. Eu escolho carregar uma âncora ou escolho resolver aquele problema criado ou aquele problema surgido. Então, ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. Longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Então, bem-aventurados, felizes os que passam pela aflição com resignação.
Porque todos nós que estamos encarnados aqui na Terra, nós vamos vivenciar experiências que nós, vamos dizer assim, que nós somos um pouco assim maus de classificação quando a coisa acontece conosco. A gente não tem muita propriedade para fazer análises, né? Porque nós somos aprendizes. Então, muitas das coisas nós classificamos como ruins que estão acontecendo, mas na maioria das vezes nos servem como um alerta. Alerta. Deus, nosso Pai, justo e bondoso, nós vamos entender que Ele quer o nosso mal? Deus nos ama? Deus faz diferenças entre nós? Deus tem filhos prediletos? Trata a gente com igualdade. Então Ele quer ver o nosso sofrimento, ou nós precisamos adquirir essa certeza de que tudo passa? Tudo passa. Hoje a aflição pode estar ali sob o nosso teto, mas depois de amanhã talvez terá já se dissipado e nós encontramos uma solução. Porque nós nos demos a oportunidade de que essa solução chegasse para nós. Ora, como é isso? Nos mantendo com calma, nos mantendo em prece, nos mantendo em confiança, porque as boas inspirações nos chegam, porque o nosso Pai é justo, amoroso e misericordioso com todos nós. Então, antes da gente entrar propriamente em calma, a gente fala também dessa resignação, que já falamos no slide anterior. Resignar-se é entender a promessa de Jesus quando oferta as bem-aventuranças aos aflitos e aos que sofrem sem revolta. Faltou emprego, faltou saúde, faltou trabalho, faltou amor. Por que nos revoltarmos? A revolta por si só, ela pode estar mexendo em feridas, pode estar mexendo com orgulho. Por que comigo? Por que aqui em casa? Por que na minha família? Porque pode na família dos outros? Porque pode com outras pessoas? Mas nós não somos todos filhos de Deus e Ele não faz diferença com quem quer que seja? Então, a gente vibra para que não aconteça com ninguém. Mas as coisas acontecem, a gente viu. Outro detalhe é chorar pela dor, mas sorrir pela bênção dá oportunidade de ressarcimento de dívidas do passado, entregando-se à vontade do Pai. Agora há pouco mesmo lembrei que nós somos espíritos milenares. E se estamos passando por certos momentos, reconhecendo o planeta Terra como escola e hospital, nós sabemos que através dessas dores, através dessas situações que nós não queremos que aconteça conosco, está surgindo aí o quê? Oportunidade de aprendizado. É o nosso reconhecimento de que ali nós estamos aprendendo alguma lição, sem mágoas e sem revoltas, mas com a confiança de dias melhores. É muita misericórdia, né? Muita. Hoje a gente vem a verter lágrimas, mas amanhã com certeza o sorriso chega nos nossos semblantes. Mas a resignação precisa ser ativa, então eu estou passando por certos momentos que eu não gostaria de passar. Já estou entendendo que vem muitas das vezes de situações do ontem, mas eu já tenho a resignação, mas ela precisa ser ativa. E o que é uma resignação ativa? Resignação ativa é a aceitação das múltiplas adversidades terrenas, mas com a calma e a atitude de empreender esforços para superá-las. Então eu estou envolto na dor, eu estou confiante que o sol vai brilhar
no meu caminho amanhã, porque Deus é justo e misericordioso, mas eu não posso ficar de braços cruzados. Eu preciso arregaçar as minhas mangas e agir para sair daquela situação. Eu hoje estou no meio de grandes dívidas, desesperado, sem poder pagar minhas contas. Mas quem é que utilizou o cartão de crédito sem critério? Foi outra pessoa que usou por mim? Ou fui eu, na imprudência, que comecei a fazer tudo isso? Agora eu estou vivenciando problemas, mas eu preciso trabalhar para que se resolva. Hoje a saúde me faltou, mas eu preciso, além de saber de tudo isso, procurar um médico, procurar auxílio, para que a minha saúde seja restabelecida ou tudo seja controlado. Sempre é conosco. Mas nós temos um grande respaldo. Deus, nosso Pai, Jesus, anjo da guarda, espíritos familiares, guias desta casa que a gente frequenta, né? E muito mais do que a gente possa imaginar. A ajuda não falta. Então nós precisamos batalhar. Lembram-se do faz a tua parte que eu te ajudarei? Nós precisamos fazer alguma coisa, né? Estar no planeta Terra e implorarmos para que estarmos hoje aqui encarnados significa trabalho. Não estamos de férias. Aí a gente vai lá no livro, gente, olha só, bacana esse livro. Quando vocês tiverem a oportunidade, dê uma lida, Convites da Vida. Psicografia de Divaldo Franco e mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles. Retirei essa pequena frase lá do capítulo 5, que fala convite à calma. A calma, gente, a gente não precisa lembrar que ela representa para nós saúde mental. Perceberam isso? Saúde mental. A gente fala tanto de saúde mental, mas esta também precisa ser exercitada. Mente sã, corpo são. E a nossa irmã traz para a gente assim: calma significa segurança de fé, traduzindo certeza sobre a justiça divina. Uma pequena frase que eu retirei lá desse livro aí e representa muita coisa. Por isso que eu indico para vocês, se tiverem oportunidade, leiam este livro. Se não me engano, está até disponível também na internet. Coloca lá e procura, gente. Ainda mais vindo de quem? De Joana, que vai lá no âmago do ser, lá no nosso íntimo, buscar as nossas reminiscências e, se a gente prestar atenção, nos dar uma nova direção, porque a gente começa a entender. Então, calma significa segurança de fé. A fé conforta. A fé é mais do que crer. É saber que Deus não nos falta. É saber de todo o apoio, de todo o amparo que todos nós temos. Certeza sobre a justiça divina. Deus é muito justo. A nossa justiça de homens encarnados ainda falha. Falha dolorosamente. Mas a de Deus nunca. E falando da calma propriamente dita, já que nós já estávamos falando, mas batendo lá o martelo, saindo da agitação e ansiedade, exercitando a calma, temos tempo para refletirmos bem antes de quaisquer atitudes, pois nossa visão e pensamento terão melhorado. Aí a gente abandona o toma lá da cá, não é? Nos momentos de conflito, nos momentos em que estão ocorrendo as coisas, se a gente for muito reativo, o que acontece? Tudo se transforma num barril de pólvora. E a explosão não queira saber. E pode ser terrível. Quando a gente para e pensa e reflete, vocês já observaram que há pessoas
que têm dificuldade de falar conosco? Ou nós mesmos temos dificuldade de falar com as pessoas? Às vezes nós, vamos botar mais para a gente vestir a carapuça, às vezes nós atropelamos as pessoas, não deixamos que elas falem. Às vezes a gente ainda não procurou escolher palavras sutis. Isso não se trata nem de falsidade, nem de botar um outro tipo de carapaça, mas sim termos cuidado, termos carinho e respeito para com o próximo. Então nós precisamos, porque quando alguém fala com a gente com dureza, não nos machuca. E quando nós falamos com os outros também com dureza, com falta de respeito, não vamos machucar os outros? Então, às vezes, conflitos são criados por causa de ruídos de comunicação. Uma pessoa não sabe se expressar devidamente, mas vem e fala alguma coisa para nós. E se nós formos reativos, nós criaremos um grande problema. E problemas esses que podem atravessar séculos e séculos e até várias encarnações, gerando uma grande doença. Ora, nós precisamos nos preocupar com saúde. A calma está falando na saúde mental, está falando da saúde espiritual. E que tudo isso, se não for cuidado, também somatiza. E vai abater o quê? O corpo físico nosso também. Precisamos fazer esse nosso entendimento enquanto seres. Então, aplicando a calma em seu cotidiano, você evitará indisposições com terceiros, as irritações na via pública, a agressividade no trânsito, bem como os estresses desnecessários dentro do lar, no ambiente de trabalho e na vizinhança, isso só para exemplificar. Quantos e quantos problemas de trânsito surgem por causa do nosso orgulho? Um não admite que o outro passou na frente, que avançou o sinal. E às vezes você, na condição de pedestre, também faz certas coisas. E quando o sinal, eu sempre gosto de citar esse exemplo, né? Porque é uma coisa que eu que vos falo, procuro me corrigir. E quando o sinal fica verde para o pedestre, o carro continua passando. Eu falo, quantas vezes eu já errei e falei, avançou o sinal, eu quero ver quando beijar o poste. Isso é atitude? Mas está aí mesmo para nós fazermos reflexões. O aprendizado é todo nosso. O tempo todo. Ou então, lá, avançou o sinal, já tem outro sinal lá, pegou, agora tu vê. Avançou para quê? Me impediu de atravessar, porque tem vezes, né, que o trânsito é terrível, né? O trânsito, só para exemplificar, o sinal abre e fecha e você não consegue atravessar. Não acontece isso? Mas a pessoa que está dirigindo tem horário, e quem está andando também não tem? Olha, quantos problemas a gente faz, a gente gera por descuido na nossa educação, descuido da nossa postura, por causa da falta de calma. É calma o tempo todo no nosso cotidiano. Os estresses, ambiente de trabalho. Quanta intolerância às vezes reina no ambiente de trabalho. Quantas perseguições desnecessárias, porque medo de perder o cargo, a posição. Por quê? Se o emprego está ali para todos que tiverem competência para estar ocupando aquelas funções. E por que a gente vai gerar todo esse mal? Não faremos só na terceira pessoa, faremos de nós também. Porque a reflexão é nossa. Na família, na vizinhança. Quando a dor de barriga chega dentro da nossa casa, quem está mais próximo de nós são os vizinhos. Mas muitas das vezes, porque a família às vezes mora em outros bairros, às vezes mora no mesmo bairro, mas em ruas distantes. E quem vai nos socorrer em primeiro plano? É o vizinho. Não, mas eu passo, não quero saber de falar com o vizinho. Porque eu não tenho tempo. Porque a vida é agitada. Ou porque ele fala demais. Porque toma conta da minha vida.
Tanta gente tomou conta da vida do outro e salvou o outro vizinho, às vezes no incêndio, numa dor, numa doença. Calma, para que a gente aprecie as situações do nosso cotidiano. Quando reagimos, revidando ofensas, agressões, descuidos alheios, passamos a sintonizar com quem as produziu. É você se nivelar ao mesmo campo vibracional. Se aquele campo não estiver legal, você também não vai ficar legal. Nós não ficaremos legais. A partir daí, mantemos uma interdependência, imagine, gente, psíquica, que nos aprisiona em nuvens mentais de sentimentos malsãos que somente prejudicam física e espiritualmente. É essa escolha que nós queremos para a nossa caminhada? Para nós respondermos lá no nosso íntimo. Porque isso aqui é para que a gente não esqueça nunca. Todos nós, encarnados e desencarnados, que nos encontramos neste momento, neste salão, ou que estamos à distância, observando essas reflexões. Não podemos criar prisões mentais. Nós estamos falando de saúde mental. Porque essas perturbam. Essas embotam a nossa visão, o nosso entendimento, as nossas sensações. E nós vamos observar a vida de uma forma que ela não é. Nós vamos nos impregnar de vibrações que não necessitaríamos passar por elas. Quando a tensão chega para nós, o corpo às vezes treme. Não tem muita gente que usa o termo, estou até com a carne tremendo. De nervoso, de raiva, de vontade de dizer coisas que eu agora não posso, ou que posso, mas não devo. Tudo precisa ser repensado. Aí a gente cria algumas situações, mas para que a gente responda lá no nível de foro íntimo. Fica para nós fazermos esse exercício agora. Diante de parentes difíceis, críticas, isolamento ou compreensão e auxílio? Não vamos nos esquecer que aqueles aos quais classificamos como os parentes difíceis, eles também olham para nós e veem a gente da mesma forma. Fulano é difícil, cria confusão. Aquele mesmo que a gente aponta o dedo, fica com o dedo em rixe, ele olha e pensa o mesmo idêntico de nós. Nos percebem como nós é que somos os parentes difíceis. Porque a gente, quando classifica, a gente se isenta. Mas a gente não pode esquecer que também provoca. Não é verdade? Qual a nossa postura diante das escolhas do próximo? Não pensou como eu, já não presta. Será que todos temos que ter a mesma visão, a mesma compreensão das coisas que estão se processando aqui, diante de nós? Pode ocorrer agora, nesse momento, algo aqui no salão. Cada um de nós, enquanto individualidade, vamos, em primeiro plano, descrever de forma diversa. Vamos a seguir, cada um vai ter um entendimento de que aquilo que aconteceu não vai bater com o do outro. Pode ficar parecido, mas igual não vai ficar. Então nós vamos desrespeitar as apreensões alheias? Ninguém vive como a gente vive. Ninguém teve a mesma instrução, a mesma educação, a mesma família, a mesma residência, os mesmos valores. Mesmo sendo espíritos milenares, cada um de nós teve uma experiência e uma vivência. Então não dá para plasmar todo mundo tem que pensar igual. Todo mundo tem que entender. Ah, então não, agora está assim fácil, né? Não pensa como eu, deleto. Não é? É assim que nós vivemos?
É justamente assim que nós queremos crescer? Eu deleto, eu calo, não aceito, desrespeito, daqui a pouco eu prego lá igualdade para todos. Mas eu estou exercitando isso no meu cotidiano? Não, né? Então, Emmanuel, outro livro bom para a gente ler, gente. Emmanuel, através da psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, lá no livro Calma, nos lembra que devemos deixar ao próximo a liberdade de viver a existência que Deus lhes concedeu e vivermos nossa própria vida. Porque a gente às vezes gasta muita energia cuidando da vida do outro, julgando as atitudes do outro. E estamos tirando a calma da nossa existência. Porque tem gente, tanta gente preocupada com o que o outro faz, com o que o outro fala, com o que o outro vivencia suas experiências, que às vezes nem dorme pensando no outro. Mais situações para fazermos reflexões e internalizarmos em nós. Como recebemos críticas, reprovações, desaforos, acusações e provocações. Não está fácil para ninguém, né? Como é? Vamos também procurarmos responder intimamente, porque é de nós, para a nossa reflexão, para a nossa melhora de atitudes e pensamentos, para nós buscarmos a calma diante dessas situações que aparecem, ou são provocadas por nós também. Porque muitas das vezes, lembrando, a gente espezinha, quando a pessoa vem revidar, aí não pode. Só soltei uma farpinha apenas, só um recadinho, né? Precisamos disso em nossas vidas? A irritação deve mesmo estragar nosso dia? Às vezes as coisas acontecem na casa antes de você sair para trabalhar, né? Vocês já viram? A gente às vezes está entrando no ambiente de trabalho, entra no elevador, bom dia, e as pessoas não respondem. Ficou com cara feio. Mas o problema aconteceu lá na intimidade da pessoa. Por que os outros são culpados pelas coisas que acontecem? O colega de trabalho, ele sabe o que se processou na sua casa? Ele tem responsabilidade do que aconteceu? Cadê minha calma? Cadê minha maneira de elevar meus pensamentos ao alto? E agora eu preciso ir para o expediente de trabalho, mas quando eu voltar, que eu tenha inspiração de resolver as situações particulares. O que a gente escolhe. Lembram que a gente viu aqui mesmo? A gente pode escolher perpetuar os sofrimentos, as dores. Elas existem, mas o sofrimento, ele é opcional. A gente sente os baques de tantas situações que acontecem, mas o prolongar, então eu vou para trabalhar, aí eu chego, não quero ver ninguém no meio da rua, se der trombada no outro, paciência, né? Não falo com ninguém no elevador, entro no meu departamento, no setor, seja lá onde eu fico alocado, e não falo com ninguém, cara de raiva, respondendo rispidamente. O interlocutor nada tem a ver com aquilo. E eu transformei o meu dia no quê? Numa grande tristeza. Mas muitas das vezes a gente não ora e não vigia. Porque a gente não manteve, a gente não exercitou a calma. Então essa irritação deve mesmo estragar o nosso dia? Diante das doenças que nos chegam, ou aos nossos familiares, qual é a nossa postura? É de mágoa para com Deus? Tristeza? Raiva? E agora, porque eu estou doente, todo mundo vai pagar por isso? Ou eu vou procurar serenar a minha mente, buscar os recursos que estão disponíveis para mim, sejam recursos físicos
ou espirituais e psíquicos também, para que eu possa passar pelas tempestades. Volta a ser comigo de novo. Sempre é conosco. Fomentamos intrigas e maledicências, porque aqui a gente está falando do outro em relação a nós. As nossas atitudes, nós fomentamos intrigas e maledicências. A gente sempre tem alguma coisa para falar de alguém. Nem que seja um pouquinho. Espírita não fala de ninguém. Espírita dialoga, conversa. Não. Vigiar e orar também. Porque se a gente descuidar, né? Fomentamos intrigas e maledicências. Exercício de calma, calma diante das situações. Alguém vem chegar e falar de alguém. Não maltratemos esse alguém. Nós procuramos serenar os corações. Porque muitos, às vezes, vêm trazer queixas genuínas. Mas o que nos cabe para nós que somos evangelizandos? Seguirmos o Evangelho. Numa situação dessas, o que Jesus faria? Aí já quebra o elo. O que Jesus faria? Ele não é o nosso modelo e guia? Será que a gente tem seguido? Nos momentos de conflitos, nós lembramos de Jesus? Ih, Edivaldo, às vezes passa despercebido. Mas vamos fazer esse exercício. É para eu que vos falo também. Mais situações. Diante de problemas particulares, tratamos com aspereza o próximo. A gente já viu isso, né? Obrigamos o próximo a pensar como nós. As lamentações ainda fazem parte de nosso cotidiano. Porque as lamentações estancam o ser. O tempo em que a gente fica se lamentando, a gente deixa de agir. A gente deixa de confiar. A gente deixa principalmente de orar. E criar aquele elo com o alto e com a ajuda. Hoje nós estamos aqui, reunidos nesta noite, nesta casa de caridade, porque nós estamos buscando recursos espirituais. Nós estamos buscando auxílio espiritual. Não é verdade? Dos mais diversos matizes, cada um de nós aqui. Eu estando aqui, à frente do púlpito, eu também estou buscando auxílio espiritual. Somos todos nós. Então, se a gente vive lamentando, a gente cria uma carapaça, um muro invisível, virtual, que vai impedir que o auxílio chegue até nós. Porque eu estou passando o tempo todo me lamentando, reclamando e deixo de enxergar alguma coisa além disso. A nossa postura, por exemplo, estamos aqui, mas se nós chegamos aqui envolto nessas energias, a ajuda que a gente veio buscar aqui, ela pode se tornar inócua, porque nós não nos permitimos estarmos abertos com essas boas vibrações que essa espiritualidade amiga já preparou para nós, que já está operando aqui neste ambiente. É motivo de alegria, é motivo de sorrisos de nossa parte, de felicidade, porque que grande oportunidade nós estamos neste momento, neste salão, nesse hospital espiritual. E quando chegam os desencarnes dos familiares, dos amigos, das pessoas queridas, como é que nós encaramos? A aflição toma conta de nós? A raiva para com o alto? Por que fulano morreu? O inconformismo toma conta de nós? Quantas e quantas vezes nós vamos a enterros e no cemitério a gente encontra pessoas inconformadas, pessoas se jogando na sepultura, não aceitando a situação. Por quê? Nos faltou calma.
nos faltou entendimento. E Deus castigou aquela pessoa, ou Deus castigou aqueles familiares que aqui ficaram? Não. Cada um de nós tem o seu passaporte e ele vence. A gente precisa sair dessa escola e frequentar outras escolas, até que nós retornemos para esta. E quem sabe se da próxima vez que nós retornarmos, nós não seremos instrutores, ou pelo menos auxiliares instrutores, ou seremos um aluno que tira nota 10 o tempo todo. Mas depende de nós. Já entendemos o que estamos aqui na Terra, uns pelos outros. Esse é o grande detalhe dessa vida. Nós entendemos que estamos aqui uns pelos outros e precisamos nos auxiliarmos. Muitos dos irmãos têm atitudes as quais nós não concordamos e nem faremos iguais a ele. Mas não, em vez de condenarmos, precisamos respeitá-los. Entendermos o erro e o que a gente pode fazer de bom é preces para que o irmão não incorra mais. Se nós ligarmos o nosso aparelho de televisão e virmos as reportagens, como é que está sendo a nossa postura de evangelizandos, de aprendizes de Jesus? É de crítica ou de envolver aquelas situações, às vezes gravíssimas, que os telejornais nos mostram, mas envolver a todos, a quem faz, a quem é vítima, envolvê-los em nossas preces? Porque a espiritualidade amiga está sempre nos lembrando, nos trabalhos mediúnicos, que nós precisamos empreender esse tipo de exercício. O desespero e o desânimo são péssimos conselheiros. Não tenhamos dúvidas disso. Fazermos as coisas de forma atabalhoada vão gerar problemas muito grandes lá para frente, no presente e no futuro. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero, porque a gente incorre, a gente erra, e às vezes lá no nosso íntimo falta a paz. A paz de espírito, ela acaba sumindo, né? É momento da gente chegar e pedir perdão. Pedir perdão pelos nossos erros, procurarmos aqueles aos quais nós machucamos ou prejudicamos. E se a pessoa não nos perdoar, nós fizemos a nossa parte de coração e mente abertos. E se o erro for mais grave, empreender a toda a humanidade, que aceitemos aquilo que a justiça divina e a justiça dos homens determinar para nós. Que aceitemos com resignação, porque através dessa resignação é que nós teremos o aprendizado. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. E quedas, quem não as tem? Quem não as tem? Mas é o momento da gente parar e entender que as coisas não devem acabar aqui. Que nós não devemos dar fim, mas devemos buscar uma nova chance, uma nova oportunidade. E a gente está caminhando para o término. O segredo da felicidade não está na vida sem problemas ou intercorrências, mas nas vitórias logradas sobre as batalhas diárias. E quem não as tem? E quem não as tem? Quem não enfrenta batalhas? Quem não enfrenta dores? Quem não enfrenta problemas? Quem? Existe algum irmão que esteja aqui neste momento ou nas nossas vidas, no planeta Terra, aqui, existe aquele que não passe por problemas? Mesmo aqueles que têm valores, né, de outras condições sociais, aqueles irmãos também vivenciam problemas. Não sejamos ingênuos, porque a gente precisa sair do campo material e precisamos entender o espiritual. Então, a forma como nós tratamos essas intercorrências e esses problemas é que vão trazer a nossa felicidade.
Ah, mas o planeta Terra não é um planeta ainda em que a gente encontre a felicidade plena. Não, a gente aqui encontra lampejos de felicidade. Mas aqui mesmo nós já podemos vivenciar uma constância maior desses rudimentos da felicidade. E isso Jesus nos lembra, através da nossa postura. Então, em qualquer fase de nossas vidas, quando nos assediam as provas, quando sofre o corpo e, sobretudo, o coração amargurado, já não deixa repousar feliz o pensamento no que consola e atrai, é na prece. Unicamente na prece que a alma pode buscar a calma. Vamos fomentar esse elo nosso com o alto. E outro livro interessante, né? No livro Educação e Vivências do Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, a gente encontra o nosso irmão dizendo assim: há necessidade de que te eduques para desenvolveres a calma ao redor dos teus passos, a fim de que consigas alcançar a faixa de vibração dos egrégios emissários do Cristo, que te falarão de equilíbrio e de soluções fora dos padrões do mundanismo vigente, quando a gente se permite através da prece, né? Da gente se educar. Como é que a gente se educa? Buscando a evangelização. Nós aqui neste momento, antes de caminharmos para o passe, se observarmos bem tudo isso que está sendo nos ofertado pelos nossos amigos espirituais, nós estamos no processo de evangelização. Quando a gente se evangeliza, a gente entende, a gente observa soluções além da matéria. É isso que o nosso irmão quis nos lembrar. E fechando também com, segundo o Espírito Joana de Ângeles, o silêncio diante de circunstância perturbadora, a terapia da prece e da meditação, as boas leituras, o exercício da paciência e do autocontrole, através do autoconhecimento, constituem recursos imprescindíveis para evitar o tombo na irritação e seus consequentes danos. O autocontrole, que cada qual deve manter em relação às suas reações emocionais de qualquer natureza, disciplinando a vontade, educando os sentimentos e adaptando-se a novos hábitos saudáveis, são essenciais para manter uma existência rica de saúde e de paz. Olha aí. Vamos buscar essa evangelização. E a nossa casa oferece essa evangelização. Busquemos, a gente começa aqui na sessão pública, aqui antes dos passes, mas procuremos os cursos, procuremos evangelizar a criança, desde lá de bebês até nós adultos. Somos nós buscando esse conhecimento, utilizando todas as ferramentas que já estão aqui diante de nós. Mas se nós não tivermos calma, nós não as enxergaremos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Agradeço. É isso, né? Uma construção e uma busca constantes, né? Por essa nossa ligação com a espiritualidade, que só acontece de fato quando a gente esvazia a mente das preocupações, das atribulações e se liga através da prece. Bom, estamos chegando ao finalzinho da primeira parte do nosso trabalho, né? Eu vou convidar o nosso amigo que fez essa preleção tão importante para a gente refletir, para fazer a nossa prece, mas vou pedir a vocês que não saiam daí, mesmo que não queiram participar do passe, porque hoje é dia de palestra, e depois da palestra
a gente faz o sorteio de um vale-livro aqui da livraria do Centro Espírita. Peço também que não esqueçam de pegar as águas que foram fluidificadas e que estão à mesa lá antes de vocês irem embora, tá bom? Ô, meu amigo, você pode fazer a prece pra gente? Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles essa oportunidade de estarmos juntos nesta noite de reflexões, de trabalho, agradecendo ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael, a irmã Rosa e aos demais abnegados trabalhadores que sempre estão aqui na sustentação de todos os nossos trabalhos. Jesus, mestre amigo, nesta noite de sexta-feira, nós estamos aqui. Estamos recebendo tantas boas vibrações. O cuidado com a espiritualidade, que a espiritualidade tem para conosco. O carinho, o amor, a abnegação nos torna assim mais leves. E se nós criarmos cada vez mais espaços em nós, vamos sair daqui melhores do que quando chegamos, abrindo o nosso coração, abrindo nossa mente, pela existência desse ponto de luz desta casa de caridade, de portas e janelas abertas a nos receber. Das tuas exemplificações, mestre amigo, tu sempre és citado em nossos estudos, pois você está acima de tudo isso. Você nos inspira, você nos mostra a luz, diretamente ou através de seus secretários, amigos espirituais. E é tão bom saber, mestre Jesus, que não nos falta amparo, que não nos falta respaldo, e que você seja sempre a nossa luz. Obrigado por tudo. Leve, por favor, nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. E nesse momento, no meio desse agradecimento a Deus, só lembrando o quão grande é a sua misericórdia para conosco, sem distinção. Que as tuas vibrações de luz, Mestre Jesus, se espalhem por toda essa nossa casa de caridade. Chegue a todos os departamentos, a todos os setores, a todos os nossos irmãos trabalhadores, visíveis e invisíveis. Obrigado por tudo. Amanhã, sábado, nossa casa continua com atividades e no domingo também. Que todos esses trabalhos sejam empreendidos e sempre são com a tua luz e com a tua direção. Toca a fronte de todos os nossos irmãos médios passistas que logo estarão atuando na Câmara de Trabalho. E assim, Mestre Jesus, esteja sempre conosco. E nós sabemos que você sempre está. Nós continuamos nessa batalha, nesse estudo, para chegarmos até o teu campo vibracional. E assim, estamos terminando a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. No coração é silêncio que
coração. Ouvir a voz da harmonia. O mal é passageiro e eterna é a vida. Triunfo certo sobre qualquer dor. A fé é bálsamo pra alma, é paz, amor e calma. Calma, paz no coração. É silêncio que se faz na alma. Buscar na luz da oração. Ouvir a voz da harmonia. O mal é passageiro e eterna é a vida. Triunfo certo sobre qualquer dor. A fé é bálsamo pra